A promessa do derramamento do Espírito Santo ainda é um assunto pouco compreendido entre os cristãos. No entanto, nos últimos anos, grandes pregadores, através de mensagens inspiradas pelo Senhor, têm nos ajudado a compreender melhor este assunto. A mensagem que você vai assistir a partir de agora será apresentada pelo pastor Rafael Duarte e faz parte de uma playlist sobre o Espírito Santo que você pode encontrar no canal Nema Mensagens e Reflexões. Oro para que o Divino Consolador te acompanhe em cada mensagem, despertando em você um profundo interesse por cada uma delas, e que as mesmas possam te ajudar a fortalecer sua comunhão com o nosso bendito Salvador Jesus. Se você deseja apresentar esta mensagem na sua igreja, você pode baixá-la em PDF, na descrição do vídeo. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Aproveite e deixe também o seu like e o seu comentário. Querida igreja, mais uma vez, bom dia! Vou dar um feliz sábado especial, porque eu estou vendo aqui muitos rostinhos de pessoas queridas que estão conosco nos visitando. Então, em nome de toda a igreja de Botafogo, feliz sábado! Obrigado, querido. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente. É muito bom ter você conosco na igreja de Jesus, para juntos ouvirmos a voz de Deus, ouvirmos a palavra. É bom poder saber que o Senhor Jesus está conosco aqui. Me permita conhecer aqueles que estão conosco, nos visitando esta manhã. Quem não é membro da igreja de Botafogo, mas está esta manhã aqui na igreja adorando conosco, levanta a sua mão. Me permita conhecer você. Uau! Pessoas queridas e especiais, receba o nosso abraço de boas-vindas. Que Deus os abençoe poderosamente. Que vocês se sintam em casa e adorem conosco. Já cantaram, mas que possamos agora ouvir a voz de Jesus através da palavra. Sem mais delongas, abrindo a palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo aqui esta manhã. Será uma linda manhã de sábado, já está sendo. Continuaremos adorando a Deus através da palavra, hoje à noite através de louvores, na nossa cantata. Bênção pura. E sábado que vem te espero às 9 horas para a nossa Santa Ceia. Já faz algum tempo que Deus tem motivado o meu coração. Eu gosto de pregar para esta igreja, para trabalhar este tema com você. Durante esses últimos dias, estudei bastante para preparar essa mensagem e já vou começar fazendo uma promessa. É um tema muito profundo e muito amplo. Então a minha promessa é que no ano que vem vou trabalhar uma série sobre esse assunto com você. Então hoje vai ser apenas uma introdução à série do ano que vem, pode ser não? Para a gente poder trabalhar um pouquinho mais este tema. É uma temática extremamente importante para o tempo que nós estamos vivendo. E eu orei muito por essa mensagem. E eu orei para que Deus trouxesse para esta igreja pessoas que precisavam ouvir essa mensagem. Então, se você está aqui, é porque o Espírito Santo gostaria que você ouvisse esse tema hoje. Então prepare o seu coração para este momento especial. Teremos batismo hoje ainda, então será um sábado de muitas bênçãos. Quero falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é uma pessoa, natureza divina, faz parte da Trindade. Existe uma teologia gigante. Nós estudamos o Espírito Santo na faculdade, uma matéria chamada pneumatologia. E assim, a gente precisa, de maneira muito profunda, aprender o que mais a Bíblia ensina sobre esta pessoa e a atuação do Espírito Santo em nós. E eu tenho clamado a Deus para que a igreja adventista de Botafogo seja uma igreja que aprenda a buscar o Espírito Santo. A minha oração diária é que Deus batize esta igreja com o Espírito Santo, porque você não tem noção do que pode acontecer quando filhos de Deus estão dispostos a viver uma vida guiados pelo Espírito. E é sobre isso que nós vamos conversar esta manhã. Então pega a sua Bíblia, nós vamos usar bastante ela agora. E eu vou começar com 2 textos bíblicos para nós introduzirmos a mensagem. Eu vou ler os 2 textos bíblicos e aí eu vou tentar explicar para você de maneira mais didática possível
o objetivo principal dentro da temática de hoje. Então vamos começar. Que Deus fale com você. Vou começar nos evangelhos. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Você que está conosco na internet, que honra poder fazer parte da sua vida junto contigo através da adoração especial. Você que vai encontrar essa mensagem em algum momento. Eu sei que talvez você estava aí zapeando o seu YouTube e essa mensagem talvez apareceu para você. Eu quero dizer que foi o Espírito Santo que conduziu essa mensagem para você agora. Então, onde quer que você esteja, não importa o que você esteja passando, não importa o tempo da sua vida. Eu não sei se na sua vida o dia está claro como o sol ou se está com nuvens densas de chuva. Não importa, a promessa de Deus é que Ele tem um futuro escrito para a tua vida. Então acredite nisso. O Senhor deseja poderosamente transformar o teu coração e que essa mensagem faça parte disso. Vamos começar com Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11 é um texto forte. Então não se assuste. É para introduzir aquilo que nós vamos conversar aqui. Lucas 11, versículo 24. Jesus conta uma parábola e faz uma advertência. Na verdade, a advertência de Jesus é baseado numa ilustração, numa analogia que ele faz. Lucas capítulo 11, versículo 24 diz assim, preste bem atenção no texto. Acharam? Quando o espírito imundo, olha que texto forte. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, Jesus dizendo, ele anda por lugares áridos procurando repouso. E não achando, ele diz, voltarei para a casa de onde eu saí. E voltando, a encontra varrida e arrumada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. É forte, né? O pastor já está começando assim, com o pé na porta. Jesus está fazendo uma advertência aqui. E ele faz uma analogia. Ele diz que quando você aceita Cristo, Jesus, ele expulsa o inimigo da tua vida. É isso que ele está dizendo aqui. Só que depois que esse inimigo sai, ele fica rondando, procurando um local para habitar. Chega um tempo que ele olha e fala assim, sabe de uma coisa? Eu vou tentar voltar para onde eu já habitei. Naquela pessoa que um dia eu fui expulso da casa dela. E quando ele chega lá, ele percebe que esta casa está limpa, mas está vazia. Diz o texto que ele faz o quê? Ele chama mais 7 companheiros, forma a gangue do mal, para fazer e para entrar na vida da pessoa de novo. E aí diz que a pessoa que permite que isso aconteça, o estado dela se torna pior do que era antes. E você já deve ter visto muita história de pessoas assim, sim ou não? Gente que permitiu ser alcançado pelo Espírito Santo, pessoas que tiveram a vida transformada por Deus, mas por algum motivo não preencheram a vida, e quando o inimigo voltou, a pessoa se afastou de Deus e ficou pior do que era. Parece que o inimigo tem poder de querer tentar destruir a vida de alguém que já foi de Deus. O conflito é real, sim ou não? Ok, vamos para o segundo texto. Efésios 5, versículo 15. Estou fazendo uma viagem com você através do escrito bíblico para a gente poder entender. Ô Ney, você me dá um pouquinho mais de retorno aqui, Ney, por favor. Efésios capítulo 5, versículo 15. Vai dizer assim a palavra de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 15. A palavra de Deus nos orienta assim. Efésios 5, versículo 15. Portanto, olha o texto, acharam? Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são o quê? Maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E aí o verso 18, que é meu texto principal para nesse momento, diz assim: e não se embriaguem com vinho,
pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito. Tem alguma versão diferente aí? Tem alguma versão que diz, fiquem cheios do Espírito? Como é que está na sua Bíblia? Fica o quê? Enchei-vos do Espírito. Não é isso que é escrito aí? Enchei-vos do Espírito. Mas a minha versão Nova Almeida atualizada diz, mas deixem-se, eu acho que essa aqui está bem interessante, mas deixem-se encher do Espírito. Que jeito, pastor? Verso 19, falando entre vocês com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí depois, você pode ler em casa, o texto vai continuar dando várias dicas práticas do que é a vida de alguém que está cheio do Espírito Santo. No lar, no cuidado com os filhos, no cuidado com a esposa, no cuidado com o marido. Ele vai apresentar várias orientações sobre isso. Mas o meu texto principal aqui, do versículo de Efésios é, mas deixem-se encher do... Então preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Vamos ver se ficou claro aquilo que a gente já conversou até aqui. Eu falei que o que Jesus nos orientou é de que aquelas pessoas, preste bem atenção, aquelas pessoas que foram salvas e transformadas pelo Senhor, elas recebem a bênção de expulsar da sua vida o inimigo. O Espírito Santo vem e limpa teu coração, e ele transforma a nossa vida, sim ou não? O Espírito Santo, ele faz a faxina completa. Mas aí, o pedido de Efésios diz que não basta você encontrar Jesus, e não basta ele limpar a tua vida. Sério, pastor? Porque eu vou falar uma coisa para você. Se converter não é difícil. Se converter não é difícil. Falar, Jesus, eu te aceito na minha vida, não é difícil. Passar pelo processo de Cristo habitar em você e começar uma nova história na tua vida não é difícil. Ele está disponível para fazer, é você querer. É você permitir, é você dar espaço para que Ele transforme o teu coração e você consegue passar por esse processo de conversão. O mais difícil não é se converter, o mais difícil é se manter na presença de Deus, sim ou não? Porque a vida é uma batalha diária. E Deus, Ele já sabia disso. E é por isso que Ele faz um conselho para você. E Ele diz assim, ó, se você quer manter a sua vida ao lado de Deus, você precisa se encher do Espírito Santo. Jesus veio, limpou teu coração, limpou a tua vida, te transformou, limpou, te perdoou, te salvou, louvado seja Deus. Mas não basta aí, você agora precisa começar um processo de se preencher do Espírito Santo de Deus. E aí ele diz, e você vai fazer isso como? Através de salmos, através de louvores, através de gratidão, através de uma vida sendo organizada pelo Espírito Santo. Ficou claro isso aqui? Estão comigo? Então olha aqui para mim. Então a minha pergunta para você essa manhã, querida igreja, é o quanto que você precisa do Espírito Santo. Por que você precisa tanto dele? Por que precisamos compreender mais acerca deste tema? Então vamos para a Bíblia. Quando a gente pensa num livro da Bíblia para estudar e aprender sobre o Espírito Santo, qual é o primeiro livro que vem na sua cabeça? Atos. Concorda ou não? Um livro que fala sobre o Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, correto? Correto, mas não completamente. Porque o livro de Atos dos Apóstolos, que na verdade eu costumo dizer que é o livro do Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, porque quem faz a obra do livro de Atos é o Espírito Santo, é o início da igreja cristã primitiva, que tinha um poder extraordinário sobre a igreja. Mas geralmente quando nós estudamos o livro de Atos, a gente olha para o livro de Atos e vê a atuação do Espírito Santo em projetos relacionados à missão. Aí muita gente lê o livro de Atos e fala assim, então eu preciso do Espírito Santo para cumprir a missão. Isso está correto. Se você precisa dar um estudo bíblico, você precisa do Espírito Santo. Se você quer levar alguém a Jesus, você precisa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que habita nisso. Você precisa estar preenchido com Ele para conseguir viver essa questão. O livro de Atos é um livro que mostra como que o Espírito Santo ele pode agir para que a sua obra possa crescer. E aqui está correto. Mas o livro da Bíblia que mais fala do Espírito Santo não é Atos.
O livro da Bíblia que mais fala sobre o Espírito Santo é o livro de Romanos. O livro de Romanos é o que eu chamo de o Evangelho de Paulo. Porque no livro de Romanos ele apresenta como que é a vida daquela pessoa que está sendo convertida pelo Espírito Santo de Deus, está sendo transformada pelo Espírito Santo de Deus. O livro de Romanos é um livro extremamente completo. Então, quando você precisa estudar acerca do Espírito Santo, eu oriento você a começar a estudar sobre esse assunto baseado no livro de Romanos. Porque o que ele vai apresentar no livro de Romanos é a ideia de que o Espírito Santo vai agir em você para depois agir através de você. Ele quer habitar e transformar a tua vida, Ele quer te preencher de maneira completa, e Ele vai trabalhar de maneira muito mais intensa nisso. Então, para isso, eu quero que você vá comigo agora no livro de Romanos, capítulo 7. E vamos tentar entender um pouquinho aqui o que está acontecendo nesse trecho da história. Meu objetivo aqui não é apresentar a teologia da divindade do Espírito Santo, poderemos fazer isso em outro momento. Mas eu quero que você entenda qual é a atuação prática na tua vida do Espírito. E por que ele é tão importante para a tua vida hoje. Porque quando você sair dessa igreja, você precisa sair cheio do Espírito Santo. E o meu desejo é que você fique cheio do Espírito Santo. Mas o que isso significa? É isso que a gente vai tentar entender. Vamos lá? Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Nós encontramos um desabafo sincero do apóstolo Paulo. Porque lá no livro de Atos capítulo 1, Jesus está se despedindo dos apóstolos, está subindo aos céus, mas Jesus faz um pedido especial. Os discípulos já tinham encontrado Jesus, que agora estava ressuscitado. Eles tinham visto Jesus, tinham tocado em Jesus, tinham visto que ele era real, que ele tinha ressuscitado, que o milagre tinha acontecido. Eles estavam ansiosos para sair pelo mundo e contar para as pessoas: eu vi Jesus, Jesus está vivo, a promessa se cumpriu, estão prontos, podemos sair. E aí Jesus dá uma ordem para eles, diz assim: olha, antes de vocês saírem para contar para o mundo que eu estou vivo, eu preciso que vocês fiquem em Jerusalém. E vocês fiquem em Jerusalém fazendo o quê? Fazendo o quê? Buscando o Espírito Santo, se preparando, orando. Eles ficaram 10 dias ali, clamando, se preparando para a festa do Pentecoste que iria acontecer. Por quê? Porque eles não tinham condições de falar para as pessoas que Jesus está vivo se eles estavam mortos. Eles não tinham condições de contar para as pessoas que Jesus ressuscitou se eles não tinham ressuscitado espiritualmente. E os discípulos precisavam ter uma transformação. Amigos, dias antes de Jesus morrer, eles estavam brigando sobre quem seria o maior. Jesus tinha ressuscitado e João já estava brigando com Jesus, perguntando por que Jesus amava mais Pedro que os outros. Amigos, a história bíblica mostra que os discípulos precisavam ser transformados, de ter uma vida mais completa, e eles andaram com Jesus. Então Jesus, ele permite que eles fiquem juntos, para clamar a Deus juntos, para unirem através do Espírito, para terem uma vida diferente. Só que quando chega em Romanos capítulo 7, Paulo faz um desabafo assim extremamente profundo. Verso 14 diz assim: leiam comigo. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, Paulo está dizendo, bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal. Eu sou vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que quero, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita o quê? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, verso 21, encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável, verso 24, miserável homem que sou. E aí ele faz uma pergunta. Qual é a pergunta? Quem me livrará do corpo desta
Olha para mim. Consegue sentir o desabafo aqui de Paulo? Amigos, era Paulo. Mas Paulo está fazendo um desabafo. Ele está dizendo assim: eu quero fazer o que é certo, mas eu não consigo. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Porque eu amo no meu coração, eu amo a lei de Deus, a lei espiritual, eu quero viver de maneira diferente. Mas aqui dentro existe uma outra lei que age em mim, que me faz fazer coisas que eu não gostaria de fazer. Você está conseguindo entender? Está me acompanhando? E ele está dizendo assim: Senhor, o que eu posso fazer, o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Eu estou batalhando, eu quero viver uma vida diferente. Amigos, olha, Paulo, a maior luta de Paulo todos os dias era para não voltar a ser Saulo. Todos os dias ele clamava a Deus, dizendo: Senhor, eu preciso lutar para que eu não volte a ser aquele homem que eu fui. Aquele homem que abandonou o Senhor, que perseguiu os cristãos, que vivia diferente dos seus projetos. Amigos, o texto de Romanos mostra um Paulo humano, que desabafa para a igreja e diz assim: olha, eu enfrento as mesmas lutas que vocês. E amigos, vamos ser sinceros aqui, olha aqui, olha aqui, só nós dois aqui. O desabafo de Paulo é o meu desabafo, é o seu desabafo também, né? Quem algum dia já não olhou para Deus e falou: Senhor, até quando que eu vou ser essa farsa? Porque às vezes a gente quer ir a Deus com a capa de crente de sábado de manhã, sabe? Mas Deus olha para você e fala: meu filho, mas eu te conheço no sábado à noite. Eu tenho um pastor amigo meu que disse que um dia a filha dele orou assim: Senhor Jesus, quando o Senhor voltar, volta no sábado de manhã. Foi a oração dela. E aí eu completei, porque se voltar no sábado à noite... Amigos, a gente enfrenta diariamente a luta espiritual. É uma guerra dentro de nós. Você sente essa guerra? Essa batalha espiritual dentro de você? No seu coração você quer servir a Deus. No seu coração você quer viver uma vida com a capa de crente. Você quer ser uma ovelha de Jesus. Mas ainda em você habita um lobo, que tem sede pelo mal, tem sede pelo aquilo que não presta, que te sabota. Tem gente que tem que olhar no espelho e falar: você está acabando com a tua vida. Porque nós somos muitas vezes nossos próprios inimigos. Sabemos que não devemos fazer. É que nem diabético na padaria, já viu não? Ele vai para a padaria, amigo, ele não fica lá na seção dos pãozinhos, não, ele vai lá para a seção de doce, babando. Não pode, não pode. Amigos, cuidado com as batalhas, porque nós nos sabotamos, é assim. Mas existe um conflito espiritual. E aí Paulo termina esse conflito dizendo essa frase que é famosa dele, dizendo assim: miserável homem quem sou, quem vai me livrar da situação que eu estou? Como é que vai ficar assim? Vai ser assim para sempre? E aí, amigos, Paulo mesmo responde. E como é que ele responde? Ele responde escrevendo Romanos capítulo 8. Romanos 8 é um dos capítulos da Bíblia que mais fala do Espírito Santo. Romanos capítulo 8 cita o Espírito Santo 19 vezes. Posso dar uma tarefa para você? Sim ou não? Hoje à tarde, ler Romanos capítulo 8. Leia em versões diferentes. Leia na Bíblia Mensagem, na Nova Versão Transformadora. Leia em versões diferentes. O que eu vou fazer aqui agora é fazer um resumo do capítulo 8. Ele cita 19 maneiras diferentes do Espírito Santo agir em Romanos 8, na linguagem de Paulo. O que eu vou tentar fazer é traduzir a linguagem de Paulo, culta, erudita de Paulo, em 3 coisas que ele diz que o Espírito Santo faz em Romanos 8, para responder esta pergunta: quem me livrará do corpo desta morte? Para tentar viver uma vida mais próxima de Jesus, o que eu preciso fazer? E ele responde isso em Romanos capítulo 8. Na verdade, Romanos capítulo 8 não começa no verso 1.
Romanos capítulo 8 começa no último versículo do capítulo 7, quando ele começa a responder. O versículo 24 ele diz: estou perdido, não é isso que ele está dizendo aqui? Quem irá me socorrer? Quem já ouviu isso? Porém, a resposta que ele dá, ele começa no versículo 25, onde ele fala a solução para o problema. O versículo 25 ele diz assim: graças a Deus. Por quem? Por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne eu sou escravo da lei do pecado. Graças a Deus por Jesus. Graças a Deus que enviou Jesus. Quem me livrará do corpo desta morte? Ele mesmo responde: graças a Deus que tem Jesus. Jesus é a minha única solução para conseguir ter uma vida de maneira mais profunda ao lado de Jesus. Aí ele vai ler e vai falar um pouquinho sobre isso no capítulo 8. E aí ele vai citar o Espírito Santo. São 3 pontos aqui que eu quero destacar, 3 versículos principais. Enquanto eu falo sobre esses versículos principais, eu vou lendo alguns trechinhos do capítulo 8, que para mim é um dos meus capítulos favoritos da Bíblia. O verso primeiro, me permita, não é o texto principal, mas eu preciso ler com você o verso primeiro, porque o verso primeiro é lindo, né? O verso primeiro diz assim: agora pois, nenhuma, o quê? Condenação há para aqueles que estão em... Quem pode dizer um amém depois de ouvir isso? Amigo, não existe condenação para aqueles que estão em... Quando a lei do pecado que habita em mim começa a me esbofetear e dizer assim: você está perdido, você não presta, Cristo aparece e diz assim: graças a Deus porque eu estou na tua vida. E se eu estou na tua vida, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode enfrentar as consequências das escolhas que você faz, mas a condenação não existirá, porque existe graça e justiça através do Espírito Santo de Deus. Aí ele diz no versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí o verso 5 para mim é o primeiro ponto que ele fala que o Espírito Santo faz em nós. Os que vivem, verso 5, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação das coisas da carne é morte, mas a inclinação da coisa do Espírito é vida. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, verso 8, os que estão na carne não podem fazer o quê? Agradar a Deus. O que Paulo está fazendo aqui é uma comparação daqueles que são tentados a viver uma vida carnal e aqueles que querem viver uma vida espiritual. O que ele diz é: você não pode viver uma vida carnal. Aqueles que vivem uma vida carnal não agradam a Deus. Porém, você fala assim: pastor, mas aí é o dilema de Paulo. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. E aí? Se ele fala que quem vive uma vida que baseado nas questões carnais, e aí? Aqui, amigos, o que Paulo está querendo dizer, e se você ler a primeira parte, você pode ler em casa depois com calma, a primeira parte de Romanos 8, o que Paulo está querendo dizer aqui é que Cristo, quando ele veio a este mundo para te salvar, ele não deixou você sozinho. Ele disse que a promessa dele é que enviaria para você o Espírito Santo para ser o seu conselheiro. E ele diz assim que esse Espírito Santo, quando viesse, te guiaria à verdade. Não é isso que está escrito na Bíblia? Quando o Espírito da verdade vier, ele te guiará a toda a verdade. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui é que o Espírito Santo, ele não quer apenas que você seja uma pessoa convencida. Ele quer que você seja de fato convertido. E como que você vai fazer isso? Através da ação do Espírito Santo em você. O que está acontecendo aqui? O primeiro destaque de Paulo em Romanos 8 é: o Espírito Santo quer que você tenha uma nova vida. Eu não sei se você entendeu aqui, olha para mim. O que Deus mais quer, o que
Deus mais sonha para a tua vida é que você tenha uma nova vida através do Espírito Santo. Aí eu posso ler 2 textos com você. O primeiro está lá no livro de... Marca que Romanos, a gente vai voltar para ele. Mas o primeiro está lá no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios, um pouquinho para frente, né? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Famoso texto da Bíblia que diz assim, 2 Coríntios 5, 17. Diz a palavra de Deus: assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram. Amigos, quando você está em Cristo, você é uma nova criatura. Tem um relato muito famoso de Agostinho, né, que ele estava andando pelas ruas e uma ex-namorada dele, da época que ele não servia a Deus, o encontrou. E ela começou a gritar: Agostinho! No meio da rua. E ele começou a fingir que não era com ele. E começou, sabe quando alguém te reconhece e você não quer ser reconhecido? E ele começou a acelerar o passo e ela: ô Agostinho! E ele parou e tal, e não teve jeito. E ela falou assim: você não está me reconhecendo? E ele falou assim: olha, eu reconheço você. O grande questão é porque eu já não sou mais o mesmo. Aquele Agostinho que você conheceu já não existe mais. Quando você começa a viver uma vida com Deus, você permite que Deus habite em você para que você se torne uma nova pessoa. Como é que ele faz isso? João capítulo 16, rapidinho, João 16 versículo 7, diz assim, João 16 versículo 7, olha o que diz o texto, Evangelho de João 16 versículo 7, mas eu lhes digo a verdade, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do... A função do Espírito Santo é continuar agindo na tua vida, para mostrar para você o pecado que habita em você, te fazer reconhecer, e isso dói, entender o que está acontecendo dentro de você, mas ele vai te levar para a solução, que é se lavar na água da vida, que é Jesus. Ele te convence para te dar uma nova vida. O que Paulo vai dizer aqui é: andeis no Espírito, viva uma vida no Espírito, seja uma pessoa espiritual. O que ele está querendo dizer aqui é: eu tenho condições de habitar em você, para que você consiga viver uma nova vida ao lado de Deus. O que em teologia nós chamamos de graça, existe graça imputada e graça comunicada. Graça imputada é a graça que salvou você. E a graça comunicada é a graça que não deixou você do mesmo jeito. Livro Mensagem aos Jovens, página 35, diz assim: é imputada a justiça pela qual nós somos justificados. Aquela com a qual somos santificados, ela é comunicada. A primeira, a imputada, é o nosso título para o céu. A segunda é nossa adaptação para Ele. Quando Cristo ele me salvou, Ele vai me permitir para que eu viva mais próximo do projeto dEle para viver com Ele para sempre. A primeira coisa que o Espírito Santo quer me fazer aqui em Romanos capítulo 8 é simplesmente me permitir ter uma vida no Espírito. E quando Ele faz isso me dando o fruto do Espírito Santo, que é bondade, amor, paciência, longanimidade. Ele me faz isso me dando dons espirituais. Ele não quer que você fique parado, Ele quer que você atue para a obra dEle. A sua fé precisa de ação, você precisa estar envolvido com alguma coisa, você precisa estar fazendo algo para Deus, você precisa ser uma pessoa melhor. Amigos, o Espírito Santo, quando age na vida de alguém, e você permite que o Espírito Santo age na sua vida, você não fica do mesmo jeito, você é transformado pelo poder dEle. Segundo verso, segundo ponto de Romanos capítulo 8, é o verso 12. Qual é a segunda coisa que o Espírito Santo faz? A primeira, Ele vai te dar uma nova vida. E eu espero que você saia daqui disposto a ter uma nova vida em nome de Jesus. A segunda coisa em Romanos capítulo 8, está no verso 12. Romanos 8, versículo 12 diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne.
Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se vocês viverem pelo Espírito, mortificarem os feitos do corpo, certamente o quê? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual vocês podem clamar o quê? Abba, Pai. Abba, Pai é paizinho, ou como diz na Bahia, painho. É a palavra carinhosa, é você olhar para Deus e falar assim: você é meu Pai amado. O que está dizendo aqui que o Espírito Santo faz para nós é, quando o Espírito Santo vem, ele diz para você, ele é o testemunha da sua vida, de que você de fato foi adotado para ser filho de Deus. Você agora não é escravo, você é filho. Existe uma grande diferença. Deus quer tratar você como filho, mas Ele é um Pai maravilhoso. Amigos, acredite nisso. Ser tratado como filho, te olhar com um olhar de filho, sabendo que você é amada, foi adotado pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo convence isso no seu coração, é algo que o inimigo mais quer tirar de você. É a sua identidade, quem é você? Tem uma música que eu estava ouvindo quando eu estava vindo aqui para casa, para a igreja, que dizia assim: deixe Deus dizer quem você é. Amigos, o diabo está colocando várias vozes para falar ao mundo ao redor, para dizer quem você é, para te acusar, para te fazer sentir o pior. Mas é aqui que você entende que o Espírito Santo ele quer agir para te fazer lembrar que você é filho, e se você é filho, você é herdeiro, herdeiro de Deus, herdeiro das promessas de Deus, da justiça de Deus, do paraíso de Deus. O Espírito Santo quer fazer que você lembre disso. Eu gosto muito e penso muito nisso quando tem o batismo de Jesus, né? Porque no batismo de Jesus acontece 3 coisas, lembra disso? O céu se abre, o Espírito Santo vem como uma pomba, e uma voz do céu vem e diz o quê? Este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Jesus sai do batismo e vai para a tentação. Quando chega na tentação, a primeira coisa que o diabo faz é olhar para ele e falar assim: se você é o quê? Você conseguiu entender isso aqui? Deus acabou de vir uma voz do céu que dizia: você é meu filho amado. Ele vai para a tentação, a primeira coisa que o diabo faz é: se você é filho, botou o quê? Dúvida. Amigos, você precisa entender que uma das principais funções do Espírito Santo é te lembrar de quem você é filho. Então naquele dia em que a tentação bater forte no teu coração, querendo derrubar você, o Espírito Santo vai estar na sua frente para dizer assim: espera, você é filho de Deus. Pastor, mas eu não consigo, eu sou fraco. Você não tem força em você, mas existe um poder gigante nas mãos de Deus. Reconheça quem você é filho dele. Uau. O último está no verso 20. Romanos 8, versículo 20 diz assim: desculpa, verso 26, me perdoe. Romanos 8, 26 diz assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E aí o verso 28 é uma das essências da mensagem de Paulina, que diz: porque sabemos que todas as coisas, o quê? Cooperam para o bem daqueles que amam daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que
Paulo está dizendo que o Espírito Santo faz na vida do crente aqui ele ajuda você nas suas fraquezas. Você não está abandonado nas suas fraquezas. O Espírito Santo ajuda você nas suas fraquezas. Diz que nós não sabemos nem orar. E aí uma das coisas mais lindas que eu gosto desse texto é que diz que quando eu não sei orar, o Espírito Santo pega a minha oração e traduz na linguagem do céu, para fazer com que a minha oração, que é falha, chegue a Deus, e Ele escuta o que você está clamando. Sabe o que isso significa, amigo? Olha para mim. Significa que até quando você não tem palavras e chora, o Espírito Santo pega as suas lágrimas e transforma as suas lágrimas em palavras de oração, para serem atendidas por Deus. O texto que diz assim, porque todas as coisas, o quê? Cooperam para o bem. Eu confesso que eu tinha muita dúvida sobre esse texto, porque é um texto, porque não é possível que todas as coisas cooperam para o bem. Como que um assalto vai cooperar para o meu bem? Como que a morte de um parente vai cooperar para o meu bem? Mas eu gosto muito da tradução da Nova Versão Internacional, que é uma tradução, nesse texto, uma das mais corretas com o original, que diz assim: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Nas maiores angústias que você enfrenta, a Bíblia diz que Deus age em todas as coisas. Romanos 8 é a orientação pastoral de Paulo para um conflito que ele mesmo diz ter. Quem me livrará do corpo dessa morte? Eu tenho Jesus e eu tenho o Espírito. O Espírito me dá uma nova vida. O Espírito me diz que eu sou filho de Deus. E o Espírito me ajuda nas minhas fraquezas. Você precisa de mais o quê? 3 lições. Anote aí, para você ir para casa pensando nisso. 3 lições. Primeiro, para você se encher do poder do Espírito, você precisa primeiro se esvaziar. Bruno, se quiser vir, pode vir, meu filho. Para você se encher do poder do Espírito, você precisa primeiro se esvaziar. Deus não tem como encher alguém que já está cheio. Mas no partir do momento em que você se esvaziou através do poder de Deus, se preencha com o Espírito, porque senão o diabo volta. Se preencha, amigo. Nós não precisamos clamar para ser cheio do Espírito para pregar, mas precisamos clamar para nos esvaziar da carne, para o Espírito habitar em mim. A oração não deve ser me dê o Espírito, mas que a oração seja: sim, Senhor, eu quero me doar ao Espírito Santo. Senhor, eu não quero que o Espírito Santo seja uma ferramenta nas minhas mãos. Eu quero ser a ferramenta na mão do Espírito Santo. Para isso eu preciso cada dia mais me esvaziar para poder me encher. Segundo ponto, seja alguém espiritual. Olha para mim, você precisa olhar para a tua vida com os olhos mais de alguém espiritual. Deixa eu explicar isso aqui com um pouquinho mais de carinho. Olha para mim aqui. Nós, cristãos, estamos sendo levados de maneira muito intensa para sermos mais mundanos do que de Deus. Não, eu não estou dizendo para você virar uma bolha. Estou dizendo para você virar um ermitão e se isolar do mundo. Não. O que eu estou dizendo para você é que aqueles que servem a Deus precisam olhar as coisas com um olhar mais espiritual. É clamar ao Senhor e depender dEle para tudo, até para as coisas que parecem mais simples. É ser alguém mais guiado pelo Espírito. O que Deus mais deseja é que você comece a ser menos religioso e mais espiritual. E ser religioso é importante, mas o problema é que tem gente que acha que só ser religioso é suficiente.
Só vir na igreja resolveu o problema. Só participar e ouvir uma música na semana de Jesus já é o suficiente. A minha playlist pode ser toda do capeta, o resto... Amigos, cuidado, amigo. Deus, Ele espera que você seja alguém mais espiritual, que olhe, que sonhe, que clame para que a tua vida seja uma luz e as pessoas olhem você e falem: você é diferente. E você possa dizer com alegria: a minha diferença é que eu tenho o Espírito Santo em mim. Terceira e última lição. Conselhos do apóstolo Paulo para nós é: não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. E não entristeceis o Espírito. Efésios 4,30. Cuidado para não ficar numa posição tão longe que o Espírito clama e você não escuta mais. Nessa manhã, a minha oração mais sincera é que o Espírito que você entendeu através da palavra possa te dar uma nova vida hoje. Posso te fazer diferente. Que você saia daqui mais forte, porque você não está sozinho. O Espírito de Deus habita em você. Uau! Mimi vai cantar uma música. Enquanto ela canta esse louvor, é um louvor lindo que eu amo de todo o coração. Queria que você escutasse este louvor, orasse a Deus enquanto você está ouvindo este louvor, entendesse a letra da mensagem. E assentado, onde você estiver, você já clama a Jesus. Porque no final da música, naquele tanque, alguém vai renascer para uma nova vida com Jesus Cristo. Mas escute, Deus quer falar com você ainda.